Você nasceu? Eu nasci. Tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Vivi a época. Já viu de tudo? Tudo. Esse mundo que eu não saiba demais. É isso aí, pessoal. Bom dia. Hoje estou emocionado. Estou tendo o privilégio, o prazer de estar aqui com o meu amigo, professor Mimi, o professor de história mais conhecido do Brasil. Esse que deu aula pro presidente Temer, esse que deu aula para sua avó, esse que deu aula para todo mundo que você conhece. Mimi, que prazer, que honra poder estar aqui falando contigo, podendo um pouco escutar do teu conhecimento, o que você tem para trazer de interessante para a gente e para mostrar para todo mundo o que os nossos alunos têm em sala de aula quando tem aula contigo. Obrigado pela sua presença, Mimi. O prazer é todo meu. Estou aqui com o maior prazer, porque o que eu gosto de fazer nesse mundo é dar aula. Porque Deus me deu esse dom e eu quero ir até não sei quando. Ele me deu a oportunidade de estar aqui na sala de aula, eu quero dar minha aula. E aí, como a gente iniciou com a música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, é o que todo mundo fala, tu já viu de tudo nesse mundo, né? Nesse tempo todo de sala de aula, então tu vai contar um pouquinho desses 10 mil anos atrás que você já nasceu aí, né? Eu ensinei Dom Pedro a assinar o nome dele. Então, galera, Dom Pedro lá assinou o nome com o aprendizado do professor Mimi, hein, galera? Então, Mimi, hoje o assunto de hoje, você vai estar falando sobre o povo hebreu, né? Segundo a lenda, você é o cara que carregou o povo hebreu para saída lá para o Êxodo, né? Que aconteceu. Conta um pouquinho dessa história do povo hebreu, já que você vivenciou isso de perto. Bom dia a todos. Inicialmente, esse povo hebreu é de origem da Mesopotâmia, da região de Ur, onde hoje fica o Iraque. Abraão foi destinado a fazer isso, a sair de Ur e levar seu povo até a Terra Prometida. Ora, Abraão foi o primeiro patriarca, na realidade, e ele fez isso porque ele foi designado a sair daquela região em busca da Terra Prometida. Essa é a origem inicial desse povo hebreu. Ora, claro que eles saíram, levaram muito tempo até chegar à Terra Prometida. E tem várias características desse povo. Duas características importantes desse povo ou se não, na verdade, essa peregrinação, a saída do Egito para a Terra Prometida. Foi o êxodo, a fuga dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. E quem fez isso? Foi outro patriarca chamado Moisés, um grande homem na história, que levou o seu povo até aquela região. Levou 40 anos percorrendo o deserto do Sinai, até chegar ao Monte Sinai e receber os 10 mandamentos. E nesses 40 anos, né, vários milagres aconteceram, né? Porque, assim, os caras atravessaram o deserto, duraram 40 anos, e ninguém parou para se pensar assim, cara, o garoto saiu uma criança e chegou idoso, e a roupa desse cara? E a sandália? Como é que ia? Vai crescendo no corpo? Né? Então, teve vários milagres acontecendo nessa performance aí, né, menino? Muitos milagres aconteceram, sobretudo quando eles atravessam o Mar Vermelho. Foi um dos grandes milagres da nossa história, porque era difícil, era complicado. E aquele povo, muitas vezes, até se revoltava. Mas Moisés, ele, com o seu desejo de chegar até a Terra Prometida, ele perseverou. Ele não relaxou. Foi em frente, na verdade. Então, beleza, Mimi. Então, aqui, antes da gente começar, deixa eu só aqui agradecer o povo que já está nos assistindo. Luiz Stefano, melhor professor, falando aqui, saudade. Rogério Filho, sou fã desse cara. Paulo Vitor, Madeira! O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que eu pegava vocês alunos, madeira em vocês. Elizabeth Souza, o tio Mimi e a Belinha arrasa. Te adoro. Aí tá aqui, ó, Jéssica Flor, saudade, Mimi. Larissa Bittencourt, show! Olha, isso aqui tá bombando, hein, Mimi? Nós já estamos com índice de audiência lá em cima. Poxa. Só porque é você que tá aqui. Obrigado. E aí, aqui tu tá falando um pouquinho da origem do povo hebreu, né, Mimi? Conta um pouquinho dessa origem aí. Eu falei ainda há pouco. Eles saíram lá de Ur, na Mesopotâmia,
onde hoje é o Iraque, e vieram em busca dessa terra prometida, que era Canaã. Hoje, o Estado de Israel, né? Segundo o que dizia a história, né? A terra que manava leite e mel, né, menino? Eles tinham essa vantagem, porque era um povo que tinha o monoteísmo. Eles criaram essa religião única, onde a crença em um único Deus na religião, porque os outros povos da época, eles eram politeístas. E o povo hebreu, ele criou, na verdade, o que era o monoteísmo. E o povo hebreu daquela época é hoje o chamado povo judeu, o povo de Israel. E aí, onde é o Israel hoje, Isso. Que eles estão na Terra Prometida, que é a terra que emana leite e mel. E segundo alguns historiadores, Mimi, a guerra que acontece hoje entre Israel, Iraque, Irã, é chamada de Guerra Santa devido a esse passado que aconteceu, né? Porque, olha só, tudo começou na Mesopotâmia, no Oriente Médio, na verdade. Então, a história começou naquela região. E pode ser que um dia tudo acabe também naquela região. Porque se você olhar bem a história, o rio Eufrates, rio Tigre, é naquela região. E tem isso em relatos bíblicos, na verdade. Você vai encontrar nos 5 primeiros livros da Bíblia que falam sobre isso, o Pentateuco, que a gente vai colocar aqui no quadro, inclusive, para você entender o porquê e o do que desses 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que a gente vai brincar aqui um pouquinho, né? Na realidade, os 5 que você diz são os 5 primeiros livros escritos. Na Bíblia. E não são os 5 que estão na ordem cronológica. Não. São os 5 escritos, para deixar claro que o Mimi vai depois cantar uma musiquinha para te ensinar quais são os 5 livros escritos, os 5 primeiros livros escritos. É o Pentateuco. É o Pentateuco, e não os que estão na ordem cronológica hoje. Até porque o que está na ordem cronológica, o primeiro livro é Gênesis, e ele não entra nesse livro Pentateuco. Né? Vai entrar, claro, com certeza. E aí, ó, aqui, ó, falando aqui, ó, Luiz Fernando, aprendo tudo com ele. Jennifer Reis, uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta. Danusa, professor, que saudade, né? Cláudio Drummond, valeu, Cláudio, nosso professor de português. Então, assim, você que tem alguma dúvida também, quer mandar aqui alguma pergunta para o professor Mimi, pode mandar que eu transmito para ele. Aí, Mimi, aqui está um mapa, né? O que significa isso aqui? Explica um pouco para a gente. Esse foi o êxodo que ocorreu desse povo hebreu, que saiu lá do Egito até chegar à Terra Prometida. Atravessaram o Mar Vermelho, passaram pelo deserto do Sinai, que é essa região toda aqui. Essa vermelha aqui, exatamente, né? Aqui no Monte Sinai, eles recebeu Moisés os 10 mandamentos. Então, foi aqui que ele recebeu essa ordem de Deus para colocar os 10 mandamentos para o povo hebreu daquela época, o povo judeu, e para nós hoje, enquanto seres humanos. Então, só para entender, os 10 mandamentos eles foram criados aqui no Monte Sinai. Exatamente, onde Moisés recebeu essa tábua dos 10 mandamentos. Certo? E foram chegando até chegar à região do Canaã, onde hoje é o Estado de Israel, que nós conhecemos. E que esses 10 mandamentos, só voltando aqui, né? Hoje foram resumidos em 2, né? Que no Novo Testamento diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Os outros também existem, claro. Sim. Mas o básico, se você não tiver amor ao próximo, você não adianta nada. Exatamente. Então, assim, é como se ele pegou os 10 e resumisse lá nos 2. Porque se você ama o teu próximo, você não vai matar, não vai você não vai cobiçar a mulher do próximo. Você não vai roubar. E você não vai roubar, exatamente. O amor é acima de tudo. Ele é o mais importante, na verdade, para nós. Ó, não, esse aqui eu preciso falar. Mike Rocha, diretamente de Lima do Peru. Um abraço, meu amigo. Então, pessoal aí de Lima do Peru, estamos agora internacionalmente falando. Obrigado, Mike. Obrigado pela sua audiência. E aí, aqui do Monte Sinai, eles seguiram para Canaã, né? Onde chegaram, na verdade, na terra prometida, que era o Canaã, terra que Deus prometeu a Abraão. Chegaram até essa região. Claro que era um povo que perseverou até chegar aqui. Encontraram inimigos, sim, os cananeus, os filisteus e outros povos, mas venceram e se estabeleceram nessa região aqui. Ó, o Luiz Fernando Mangia colocou aqui, que isso, Mimi tirou o bigode. E aí, Mimi, então aqui, ó, a gente passando, você vai falar um pouco das características importantes desse povo. Quais são as características importantes desse povo? Então, primeiro é o seguinte, é a questão dessa peregrinação deles, desde realmente chegando até Canaã, e depois com Moisés, através do Êxodo, uma peregrinação que eles fizeram. E a segunda característica importante
é a questão da religião. Eles criaram o monoteísmo, ou seja, a crença em um único Deus. Só Deus. E Então, existe até hoje isso? a crença, No único só Deus, sim, mas o monoteísmo ainda nessa região predomina? sim, porque o judeu, eles acreditam só em Deus, na verdade, na religião única. Lá não tem o politeísmo, é uma crença em um Deus único. Entendi. Tá? Que para nós é nosso Deus, e também tem, tá, que é o Jeová, que a gente fala esses nomes, mas é o Deus que nós conhecemos. Uma única religião, que tinham povos tinham outras religiões. Eram vários deuses. Se na Grécia, fosse em Roma, na Mesopotâmia, na Pérsia, eram vários deuses, eram politeístas. E os judeus, os hebreus antigos, eram, e são até hoje, monoteístas. Entendi. E aqui você fala um pouco da organização política deles, né? Como é que é essa organização política? O que foi política? isso? Foram 3 fases ou 3 períodos. O patriarcado foi o primeiro período ou fase, o período dos juízes e dos reis. No patriarcado foi a época de Abraão, quando ele saiu daquela região e trouxe todo o seu povo. Ele foi o grande pai, né? Exatamente, o pai de todas as nações, como nós é dito isso hoje. Ora, que outra coisa? Então, ele era o patriarca, era o chefe de todos eles. O que era patriarca? Era o chefe da clã. Então, ele foi esse homem que trouxe o patriarcado. Foram vários patriarcas. Ele foi o primeiro. E Moisés, na história, ele foi o último, que não chegou a entrar na Terra Prometida. Mas foi o último dos patriarcas. Eles eram os líderes desses hebreus. Tá. Não, pode falar. No período dos juízes... Que é o período da lei, não é isso? Exatamente. Aí que acontece. Era um período onde os juízes eram líderes temporários. Certo? Ora, eles se destacaram. Sansão foi um deles, Gedeão, a Débora também foi uma juíza. Eram líderes temporários por necessidade. E depois desse período houve o período do reinado. Aí se insurgem os reis que nós conhecemos na Bíblia, na história dos hebreus. Davi, importante, é claro, e Salomão. Mas importante foram os dois. Eles deram prosperidade. E o Salomão, o homem mais sábio que existe na face da terra, né? Ele e foi... Aí, lembrando dessa questão até que você falou, a gente teve até a dispensação da graça, né? Que aí a dispensação da graça são 7. Que aí a gente começou pela inocência, consciência, governo humano, patriarcal, que é a época de Abraão, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio, que é o período de hoje que a gente se encontra. Então, o que acontece? Então, Salomão foi um líder, realmente, líder. Tanto é que após a morte dele, que acontece, vou colocar aqui no quadro depois, houve o cisma do Oriente, ou seja, a separação, onde Israel separou-se, na verdade, aquela região, em 2 governos, em 2 territórios. O Reino do Norte, que era o Reino de Israel, capital Samaria, com 10 tribos, e o Reino do Sul, que era o Reino de Judá, com a capital Jerusalém. São as tribos de Judá. Exatamente, que eram 2 tribos somente. Houve essa separação entre eles. Então, tinha um governante ao norte e ao sul. Porque após a morte de Salomão, houve essa divergência, essa separação. Olha, foi importante isso sim, porque depois disso tudo, houve a dispersão dos hebreus. O que é isso, na verdade? Onde os hebreus se separaram por várias partes do mundo. E só vão se encontrar, só vão ter seu próprio território só no século XX, 1948, quando criaram o Estado de Israel. Claro que sabemos que hoje, os judeus de hoje, aqueles hebreus, estão em várias partes do mundo. São distribuídos. Você vai hoje em Nova York, vai encontrar muitos judeus. No Brasil, em várias partes do mundo. Então, estão distribuídos. Mas hoje eles têm o Estado deles. O seu país, chamado Estado de Israel. Certo? Então, houve o êxodo e houve a diáspora. Foram coisas diferentes na época. Então, houve essa necessidade. E a religião, vou colocar aqui na prática, foi importante. Como foi importante? Eles criaram... E até hoje, para até hoje. Não só para eles, para o mundo cristão, na verdade. E aí aparece, como eu falei anteriormente, o Pentateuco. A gente vai colocar aqui no quadro para a gente aprender um pouquinho mais e saber o que foi esse Pentateuco. Então, aqui, ó, só colocar aqui antes de você falar, agradecer mais pessoas aqui. Rubens, menino um monstro dando aula, tá? Então, Rubens, obrigado aí pelo seu
pela sua colaboração, pela sua audiência. Gabriel também está nos assistindo. Gabriel, obrigado aí também pela sua audiência. Está todo mundo nos assistindo. Joana, melhor professor de história. Amo você, Mimi. Meu padrinho de formatura. Luciano Lima. Ai, Mimi, ou melhor, Luciano, brevemente é você, outro professor de história da casa, né? Jeane, Mimi, melhor professor de história que existe. Luiz Fernando Mendonça, se não tiver aula dele na escola, você não foi para a escola. Então, assim, Mimi, arrebentando. E eu soube agora que quando você começa a falar de religião dos hebreus, você criou uma música para os alunos aprenderem os Pentateucos. Como é que é isso aí? Não sabia que além de você ser um historiador e da antiga, e olha o antigo nisso, você também é compositor, Mimi. É porque meu avô era repentista. Pernambucano, repentista. Aprendi com ele isso. Então você vai cantar pra gente agora aí. Com certeza. Diz aí, Mimi, como é que é isso aí? Vou colocar aqui no... Então, pode aí. Eu vou falando aqui para quem não estiver vendo aí. Eu vou falando aqui. G-E-L num D-E-1. Então vamos lá. G-E-L num deu. Isso. Então vamos lá. G-E-L num deu. O que isso vai formar eu ainda não sei, mas vamos ver. Vamos cantar agora então. Gel não deu, o cabelo encolheu. Gel não deu, o cabelo encolheu. G de quê? Gênesis. Êxodo. L, Levítico. Número. Deu. Deuteronômio. Gel não deu, o cabelo encolheu. Gel não deu, o cabelo encolheu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Já aprendi. Vou sair daqui agora até ministrando igreja, fazendo qualquer coisa. Sei tudo agora do Pentateuco. Pô, Mimi, show de bola. Então fala um pouquinho dessa religião deles aí. É a religião monoteísta, a crença em um único Deus, que foi divulgada pelos cristãos, levada até a Europa e depois espalhou-se pelo mundo inteiro. E o Brasil é um país cristão, assim como o México e outros países da América Latina, onde predomina o cristianismo, ou seja, a crença em Cristo Jesus, aquele que veio para... Mas e os hebreus acreditam em Cristo Jesus? Eles acreditam em Deus, na verdade. Eles ainda não aceitam... Eles, na realidade, acreditam que Jesus existiu, mas não acreditam que Jesus seja o Salvador. O Messias. O Messias que veio para salvar. E aí, segundo a lenda, aí você é melhor para estar explicando isso, dizem que um dos motivos deles não aceitarem Jesus como Messias é porque o povo hebreu é um povo, né, que tem uma questão financeira, econômica muito elevada, e eles não esperavam que o Messias ia vir no manjedouro, ia vir num pai pobre. Exatamente. E aí, por isso que eles não acreditam até hoje que o Messias dele, o grande Salvador, seria, na realidade, dessa forma. Num lugar pobre. Ele era pobreza. Então, ele viria num lugar de riqueza. Ele não veio. Então, e aí, um dos motivos é esse. Né? Então, a lenda que reza é verdade. É verdade. Essa lenda que reza. Tá vendo? Eu também sei um pouquinho, estudei um pouquinho, tá vendo? Aprendi com o Mimi, ó. Então, Mimi, dentro desse conceito da religião dos hebreus, então você informou que eles foram super importantes, né, para a religião cristianismo hoje, que a gente... Essa divulgação do cristianismo, né? Mesmo eles tendo essa questão da crença de Jesus, mas foi levado o cristianismo a partir desse povo até a região da Europa atual. Eu gostei. Vamos de novo aquela música. Vamos lá, Diego. De novo a música para você. Gel não deu, o cabelo encolheu. Gel não deu, o cabelo encolheu. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Gel não deu, o cabelo encolheu. Então aprende aí, galera. E aqui a economia deles. Como é que é a economia deles, Mimi? Fala um pouquinho sobre a economia dos hebreus aí. Inicialmente era uma economia baseada no pastoreio, certo? Até que aparece na figura. E posteriormente, aprenderam, é claro, como viraram sedentários, houve a pecuária, a agricultura e posteriormente praticaram também o comércio. Então, tudo era início, era uma economia, a pecuária, a agricultura e posteriormente
o comércio feito com os países vizinhos. E como é que é hoje essa economia deles? Hoje um povo hebreu, o judeu, é bem diferente, né? Então, hoje já é um Estado, todo mundo sabe que é um Estado rico. Naquele meio, aquele bolo de países muçulmanos, é um Estado, é um país rico. Até eles colocaram lugares que eram desertos, hoje se cultivam muitas coisas. Eu posso dizer, Mimi, do jeito que você falou agora aí, que o povo de Israel, né, o Estado de Israel é um Estado rico. É. Eu posso dizer que a profecia bíblica se concretizou de que o povo de Israel seria um povo rico e seria um povo líder no mundo? Poderia ser. Claro que você se reparar bem, eles dependem também de outros países, porque não existe país hoje no mundo... Mas eu posso dizer que está concretizada a profecia? Muitas coisas, sim. Porque não existe hoje no mundo inteiro país que fala eu sou independentemente da economia. Não existe isso. E politicamente, desde mesmo a China, que hoje é um país altamente rico, uma das maiores PIB do mundo, depende da economia de outro país, de produtos de outros países. Então não existe hoje um país que assim, eu sou o único. Não. Um depende do outro, porque essa questão de economia, produção, um vai vender e comprar de outro. Não existe. Mas são importantes, sim. Claro que muitas coisas caíram e até hoje voga para eles do passado. Porque imagine você, um país desse, no meio do mundo islâmico, e é um país líder naquela região. Claro que tem ajuda de outros países, Estados Unidos, etc. Mas ele se mantém aí na posição. Mas são uma potência. É uma potência. E a profecia dizia isso, que ia fazer eles de uma potência, então eu posso dizer que a profecia foi concretizada. Com certeza, né? É potência, quando eu falo em potência, o pessoal pensa que... Estados Unidos. Não, não é isso. Se nós olharmos bem hoje na história e geografia, a China está aí para provar isso. Tá? Que é um país que está crescendo demais e futuramente pode ser a nação do mundo. Mas está bem colocado ali na sua posição. Mimi, você é um cara privilegiado mesmo. Aqui eu vou ter que falar esse comentário, me perdoa aí, minha querida diretora, mas ó, você é o único cara que está recebendo aqui mensagem da diretora, tá te assistindo, Mimi. Botou aqui, ó, todo o meu respeito e carinho ao tio Mimi. Então, ó, diretora Fátima, obrigado pela sua audiência. Foi a primeira vez que ela comenta aqui na nossa live, hein, tio Mimi? Fal foi minha aluna também, foi minha aluna, então agradeço, Fal, pela prestígio, privilégio, porque você foi aluna. Quem não foi seu aluno, né, Timimi? E aí, Timimi, a gente fala aqui da cisma dos hebreus. O que é isso aqui, cisma dos hebreus? Explica isso aí. Foi anteriormente, foi a divisão, a separação daquela região em dois territórios. O reino de Israel, ao norte, e o reino de Judá, ao sul. Foram aquelas tribos que dividiram. 10 foram para o norte, Israel, e 2 ficaram ao sul. Aqui, Jerusalém como capital, Samaria como capital de Israel. Então, houve essa divisão após a morte do rei Salomão. Aí depois, na verdade, Israel começou a quebrar. Tanto é que, posteriormente, houve a diáspora, a separação, a dispersão desses judeus pelo mundo inteiro. Porque já não era mais unido. Então, a palavra diáspora significa separação. Dispersão. 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 Pelo mundo inteiro, onde eles foram buscar outras terras. Até chegar ao Brasil, inclusive, da coisa holandesa, vieram aqui, alguns judeus ficaram no Brasil também. Então, estão hoje na América do Norte, na Europa em si, e, claro, que encontraram, como falei anteriormente, o seu país. Porque, em 1948, quando houve a criação do Estado de Israel, eles voltaram para a sua região de origem, onde hoje ali estão permanentes. E muito aconteceu também dessa separação, não sei se tem alguma coisa a ver, mas devido à perseguição da Segunda Guerra, né? E aí eles tiveram que sair para fugir, né? Não, claro, aí foi, isso é século XX, é uma parte... Já mais à frente. É claro, não é questão da dispersão lá no interior. Claro que houve no século XX perseguições... E que fizeram eles estarem alocados em vários países também. Né? E quando tiveram a chance de voltar e criar a sua nação, criar o seu Estado, eles voltaram e criaram esse poderoso Estado de Israel, que é poderoso, queiram ou não queiram. E aqui o êxodo e a diáspora, que é o que você estava explicando. Então aqui,
toda a peregrinação que eles fizeram até Canaã, né, de 40 anos, 40 anos. Né? E essa imagem reflete o que aqui? Essa separação, quando eles saíram em busca de outras terras, já que não ficaram naquela região, foram em busca de outras terras pelo mundo inteiro, antigo, até chegar a esse mundo contemporâneo nosso. Pessoal, só aqui lembrando a vocês, você que de repente está querendo ver o mapa, de repente eu não sei se você consegue enxergar legal aí, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail para o Mimi, depois a gente vai botar o e-mail do Mimi, tem o meu e-mail, tem o e-mail da escola, e a gente manda esse material para vocês sem problema nenhum, né, Mimi? Com certeza. A gente manda esses slides para vocês aí estudarem, ver tudo direitinho, sem problema nenhum. E aqui a gente termina o nosso bate-papo de hoje, Mimi. E antes de terminar, te agradecer, você vai terminar cantando, e depois eu vou terminar o som da nossa entrada. Vou pedir o nosso sonoplasta. A gente tem até sonoplasta para botar o áudio depois no final, lá dos 10 mil anos atrás, a gente vai terminar cantando. Mas antes disso, eu preciso dar alguns recados e, primeiramente, te agradecer. Obrigado. Agradecer porque você enriqueceu muito a nossa manhã de hoje. A gente tem uma turma assistindo você no laboratório. A gente tem pessoas assistindo você na região toda. A gente tem pessoas assistindo você no mundo todo. E isso é devido ao seu amor à educação, isso é devido à sua dedicação aos seus alunos, pela pessoa que você é. E eu te agradeço pela oportunidade que você veio nos dar aqui. Não vai chorar aqui não, Mimi, pelo amor de Deus. E aí, Mimi, eu queria que você falasse para a gente encerrar, e antes de eu dar alguns recados, para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez ainda não tiveram a oportunidade de ter aula no Colégio João Paulo, como é que é o seu trabalho com os nossos alunos do Colégio João Paulo e mostrar para eles que esse trabalho que você realiza com os nossos alunos do Colégio João Paulo, isso também é feito com todos os professores são queridos, e as pessoas que estão lá de fora ainda, de repente, não conhecem a nossa estrutura, não conhecem o nosso trabalho, né? Fala um pouquinho da estrutura, o que você acha, do que a sua visão como educador, para a pessoa que de repente está em dúvida, bota no Colégio João Paulo, posso ir lá, não vem? Fala para ele um pouquinho, Mimi. Bom, se eu estou aqui nesse colégio, porque eu gosto da família João Paulo, uma família que me recebeu com muito carinho há pelo menos 20 anos atrás, que estou aqui desde 97, mas a direção do colégio me conhece desde 1980. Eu nasci em 80. 80. Então, o diretor do colégio, o Emerson, é meu amigo há esse tempo todo. Então, manda um beijo para ele. Meu amigo. Beijão, seu Emerson, pro senhor. Aí, velho. Estamos juntos, velho. Não vou chamar velho, não, mas um beijão pro senhor, seu Emerson. E o que acontece? Você tem que realmente gostar daquilo que faz. E gostar de trabalhar onde você trabalha. E eu gosto de trabalhar aqui. Porque eu sou bem recebido. Meus amigos, professores, a direção do colégio me dá esse amparo para que eu possa fazer o meu trabalho aqui em sala de aula. E os alunos também. Porque eu falo que o colégio tem que ter uma integração. Pais, família, professores, escolas e toda a direção. Esse, como fala, link, né? Isso. Esse link, aí ele volta. Isso é o mais importante, porque nós fazemos isso, na verdade. O pai vem aqui e eu falo com os pais aquilo que eu tenho que falar, na verdade. E falo a minha verdade porque eu gosto de dar aula. Sou aposentado. Mas continua pelo amor. Porque eu amo dar aula. Porque... Exemplo, hein, gente? Exemplo, hein? Porque quando eu acordo, minha quarta-feira, minha sexta-feira, eu venho dar aula com o maior prazer. E fico satisfeito quando o meu aluno ele usa o chamado a dedomocracia. Explique isso aí, Mimi. Dedomocracia. Não, eu vou botar na tela branca aqui para você. Vai lá. Dedomocracia. Dedomocracia. O que é isso aí? O aluno quer saber algum assunto da matéria, tem que levantar o dedo. Então aí, vamos usar todo mundo a dedomocracia, hein? Certo? E eu falo assim para o aluno, se você tem dúvida, sempre tem que perguntar. Por isso que eu falo, aluno esperto, ele anota e pergunta tudo. Então, aluno esperto é o AEAPT. Aluno esperto anota e pergunta tudo. E, sobretudo, quando eu marcar no seu livro, lá existe uma coisa bem antiga do Mimi. Muitos conhecem. IPC, importante para caramba! IPPC.
CC. Isso aí eu tô fora. Importantíssimo para carambíssimo. Ah, garoto! Tem que perguntar. Então, essa é a minha questão. Eu gosto de dar aula. Show de bola, Mimi. Essa é a minha vida. E trabalho aqui com mau gosto, mau prazer, há 20 anos nesse colégio, mas é um prazer estar aqui nessa escola com os amigos como o Talarico, que eu conheço há uns 3, 4 anos. Acho que essa empatia foi muito grande. Você sabe que a recíproca é verdadeira e eu tenho certeza que eu posso falar por todos da escola e por todos que passaram na sua mão como aluno, que nós chamamos. E tem mais, vou esperar seu filho chegar no 6º ano. Então, ano que vem, Davi, segura aí que Mimi vai te dar aula, hein? Quero ver, hein? Ó, aqui, ó. Dedemocracia, se não usar o Dedemocracia, Mimi vai me falar, hein? Ó, gosto de perguntas. Ó. Gosto de perguntas. O que me move são as perguntas. Eu não sei nada de história, aprendo com vocês. Ó, Cristiano Jorge, grande mestre Mimi, meu professor, me tirou da sala da 5ª série. Nunca mais esqueci, eu te amo, Mimi. Camila, que saudade do professor Mimi. Tenho que ir ao João Paulo só para vê-lo. Giovanni, mestre Mimi. Pessoal, quer vir ver aqui o professor Mimi? Pode vir aqui, quer conhecer aqui, você que não conhece ainda a estrutura da escola, vem para cá, quarta-feira e sexta-feira o Mimi está aqui. Ó, e agora eu vou dar alguns recadinhos. Dia 19/10. Dia 19? Foi ontem? É hoje? Foi ontem. Dia 19 foi ontem. Começou as novas matrículas no colégio. Então corre para cá, porque senão tu vai ficar sem vaga. Dia 2. E sem a aula do Mimi. Davi eu já garantia. Então, ó, dia 2/12 vai ter a nossa feira pedagógica dos nossos ensinos, das nossas crianças, aonde as crianças vão estar mostrando o trabalho delas. E aí, Mimi, vamos estar aqui também tendo nesse dia uma grande ação social, com a presença da Embeleze, com a presença da Design de Sobrancelha. Vamos estar aqui tendo um trabalho de fisioterapia, realizando shiatsu, realizando um negócio que bota na orelha lá, não sei o nome daquilo não. Auriculoterapia, esses negócios aí. Então, é importante eu fazer. Vem para cá. E aí você vai conhecer também o nosso laboratório que está ficando pronto, novinho, de enfermagem, lá na quadra. Então, ó, ano que vem, curso novo para você, técnico de enfermagem, quer se formar um profissional de qualidade, quer ter emprego lá na frente, sabe que nossa região está com um problema sério de saúde, vem para cá, vem se formar. Lembrando dos cursos técnicos que já existem, do curso de administração, curso de informática para desktop, curso de web design. E aí, lembrando você o seguinte, que no dia 16 de novembro, Mimi, os nossos alunos do curso técnico de informática para desktop e web design vão estar apresentando o projeto final deles, os alunos do 3º ano. Perfeito. Vai ser a portão aberto. Você que assistir como é que o nosso aluno se forma profissional, vem aqui ver o projeto final deles. O pessoal de web vai estar apresentando sites para empresas e o pessoal de desktop vai estar apresentando um sistema desenvolvido que eles desenvolveram para empresas. Então vem para cá, vem assistir, tá? Durante a semana a gente vai estar fazendo entrevista com esses alunos, com esses grupos do projeto final, para eles estarem explicando um pouquinho sobre o projeto final, tá? Então é isso. Colégio João Paulo cheio de novidades para a galera. Você que quer fazer parte dessa família, é só vir para cá, tá bom? Família João Paulo. Família João Paulo. E lembrando você que terça-feira que vem, às 10 horas da manhã, vamos estar aqui com o professor Bruno, conversando, falando um pouquinho do curso de administração. Então, ó, você que quer saber um pouquinho do curso de administração, terça-feira vamos estar aqui na live falando com o professor Bruno. Professor Bruno, mestre na área de administração. Professor Bruno aí, ó, gabaritado, dá aula em várias universidades, vai estar aqui nos prestigiando, falando como é que é um pouco o trabalho dele na área de administração, no corpo técnico do curso do Colégio João Paulo. Obrigado você, obrigado por tudo. Mimi, mais uma vez, obrigado. E para a gente finalizar feliz, além da musiquinha que você aprendeu, por favor, sonoplasta, solta a música aí do Mimi. Ele viu Cristo ser crucificado. Tchau, pessoal. Um beijo no coração.